A sala do oitavo ano era um pequeno universo de contrastes. De um lado, risadas altas, roupas de marca, celulares brilhando sobre as carteiras. Do outro, o silêncio discreto de quem preferia não ser notado. Entre esses extremos estava ele, Lucas, o menino do fundo da sala. Sempre com o uniforme meio desbotado, o tênis rasgado na ponta e o olhar perdido na janela, onde o vento fazia dançar as folhas do pátio. Lucas não falava muito. Quando o fazia, sua voz saía baixa, como se pedisse desculpas por existir. Seus cadernos eram simples, as páginas manchadas de lápis e esforço. Morava com a mãe, Dona Helena, uma costureira que trabalhava noite adentro para garantir que o filho tivesse o mínimo, um prato quente e um teto sobre a cabeça. Mas na escola, onde o brilho e a aparência valiam mais que caráter, Lucas era invisível, invisível. Até que começaram as risadas. A origem do deboche era Rafael, o garoto mais popular da turma. Filho de um empresário da cidade, ele usava a arrogância como escudo e a zombaria como arma. Para ele, o mundo era um palco e todos ao redor, figurantes em sua própria peça. E Lucas, com seu jeito tímido e roupas simples, era o alvo perfeito. «Ei, Lucas! Você trouxe o lanche da escola ou da caridade hoje?» dizia Rafael, arrancando gargalhadas dos colegas. Lucas abaixava a cabeça, sentindo o rosto arder. Não revidava. Nunca revidava. Sabia que se falasse algo, seria pior. A professora, Elisa, doutora, uma mulher de meia idade com olhos serenos e voz firme, observava tudo. Tinha o dom raro de enxergar além das aparências. Percebia naqueles silêncios o peso que o menino carregava, a vergonha, o medo, o desejo de apenas ser aceito. Mas o que mais a comovia era o brilho tímido nos olhos de Lucas quando falava de ciência ou de livros. Ele tinha um talento natural, uma curiosidade genuína que nascia do coração. Um dia, Elisa propôs um trabalho em grupo, criar uma apresentação sobre sonhos e o futuro. Rafael, claro, formou seu time com os mais populares. Lucas ficou sozinho, até que a professora intencionalmente o colocou com eles. Às vezes o destino escolhe parceiros improváveis, disse ela sorrindo. Rafael torceu os olhos. A senhora só pode estar brincando. Durante os dias seguintes, o grupo se reunia na biblioteca. Enquanto os outros riam, mexiam no celular e zombavam, Lucas tentava contribuir, mostrava ideias, falava com cuidado, mas era ignorado. Quando sugeriu usar slides coloridos e um modelo de foguete para ilustrar o tema Sonhos que Voam Alto, Rafael riu alto. Foguete? Você mal tem dinheiro para um lápis novo, vai fazer foguete? As risadas ecoaram como facas. Elisa, que observava à distância, interveio com doçura, mas firmeza. Às vezes, quem menos tem é quem mais sonha. Não subestime quem olha as estrelas de baixo, disse, encarando Rafael. Aquelas palavras calaram o grupo por um instante, mas o orgulho do garoto popular era maior que a empatia. Ele desviou o olhar, disfarçando o desconforto com um sorriso cínico. Os dias se passaram e o trabalho foi apresentado. Lucas, com o coração disparado, fez seu melhor. Falou sobre perseverança, sobre como os sonhos são o combustível dos que acreditam, mesmo quando o mundo duvida. No final, a sala aplaudiu. Alguns por educação, outros por genuína surpresa. Mas Rafael permaneceu em silêncio, com os braços cruzados. Quando a aula acabou, Elisa chamou Lucas discretamente. Você tem algo raro, meu menino. Nunca perca isso. Ele sorriu tímido, segurando as lágrimas. O que, professora? Esperança. Foi a última coisa gentil que ele ouviu naquele colégio. No mês seguinte, sua mãe ficou doente e ele precisou abandonar os estudos. Ninguém notou sua ausência, exceto Elisa. Anos depois, aquele mesmo garoto do fundo da sala cruzaria novamente o caminho de Rafael. Mas desta vez, os papéis estariam invertidos. O menino zombado se tornaria o homem que seguraria literalmente a vida de quem um dia o humilhou. A manhã estava clara, mas o ar na sala de aula pesava.
O ventilador fazia um barulho irregular, misturando-se ao zumbido das conversas apressadas e risadas mal disfarçadas. Era dia de apresentação dos trabalhos, e embora para a maioria aquilo fosse apenas uma oportunidade de exibir suas ideias ou seus celulares novos, para Lucas era uma montanha difícil de escalar. Ele havia passado noites inteiras preparando os slides, recortando papéis, desenhando gráficos coloridos com lápis emprestados da mãe. Cada detalhe era uma tentativa de provar, a si mesmo e aos outros, que ele era capaz. Mas quando chegou à escola, seu coração afundou. O modelo de foguete que ele havia montado com tanto esforço, feito de papelão e fita adesiva, estava despedaçado no fundo da mochila. Um rasgo atravessava o corpo do foguete como se o destino zombasse de sua ingenuidade. Ele engoliu o choro e tentou arrumar como pôde. Ainda acreditava que talvez, se fizesse tudo certo, alguém finalmente o notaria. Rafael, por outro lado, entrou na sala como quem carrega o mundo no bolso. Usava um relógio novo, sapatos reluzentes e um sorriso cheio de confiança. Seus amigos o seguiam como satélites, rindo das piadas que ele fazia sem sequer pensar. Quando viu Lucas ajeitando o foguete improvisado sobre a carteira, não resistiu. "Isso é o quê? Uma lata de refrigerante com asas?" perguntou, alto o bastante para toda a sala ouvir. As risadas vieram como um coro cruel. Lucas tentou ignorar, mas suas mãos tremiam. "É o modelo do projeto", respondeu baixo. "Ah, projeto?" Rafael gargalhou. "Você acha que alguém vai levar isso a sério? Acorda, cara. Você é uma piada." A professora Elisa, que estava organizando os papéis na mesa, levantou o olhar imediatamente. "Rafael, isso foi desnecessário." Mas ele apenas deu de ombros, com um sorrisinho no canto dos lábios. Quando chegou a vez do grupo apresentar, Rafael tomou a frente, ignorando completamente as ideias que Lucas havia preparado. Falou sobre liderança e sucesso, palavras que soavam bonitas, mas vazias. Tudo o que Lucas havia criado, suas anotações, o foguete, a parte mais autêntica do projeto, foi deixado de lado. Elisa, percebendo o que acontecia, interrompeu. "Lucas, você quer mostrar sua parte?" Por um instante, o silêncio tomou conta da sala. Os olhares voltaram-se para ele, uns de tédio, outros de desprezo. Lucas hesitou. O coração batia tão rápido que mal conseguia respirar. Sim, professora", disse e começou a falar. Falou sobre sonhos, sobre como mesmo quem nasce sem oportunidades pode construir algo grande com perseverança. Suas palavras não vinham de livros, mas da alma. E por alguns segundos, até Rafael ficou calado. A sala ouviu. O foguete torto colocado sobre a mesa parecia ganhar significado. Mas bastou o último slide apagar para que o encanto se quebrasse. "Bonito discurso, hein?" ironizou Rafael. "Pena que no mundo real ninguém voa com papelão." A turma explodiu em risadas. Elisa tentou intervir, mas o estrago já estava feito. Lucas olhou para o chão. Sentiu o rosto arder, os olhos marejarem. Cada risada era como um tijolo a mais no muro que o separava do resto do mundo. Naquele instante, algo dentro dele se quebrou. Não apenas o orgulho, mas a fé de que ser bom bastava. Na hora do recreio, enquanto os outros saíam, ele ficou sozinho na sala. O foguete estava ali, tombado sobre a carteira, como um símbolo de tudo o que ele havia tentado ser. Elisa entrou em silêncio, se aproximou e colocou a mão sobre o ombro dele. "Você não deve se envergonhar, Lucas. Às vezes, o mundo ri de quem tem coragem de sonhar." Ele não respondeu, apenas assentiu, guardando o que restava do foguete na mochila. Naquela noite, ele chegou em casa sem dizer uma palavra. A mãe o esperava com um prato simples de arroz e feijão e um olhar cansado, mas cheio de amor. "Como foi na escola, filho?" perguntou. "Tudo bem, mãe", respondeu, sem encará-la. Mas quando ela foi dormir, ele ficou acordado, olhando para o teto, ouvindo o som distante dos carros e pensando se algum dia alguém veria o que ele realmente era. A humilhação daquela manhã ficou gravada em sua alma.
não como rancor, mas como ferida. E feridas, quando não curadas, às vezes se tornam forças silenciosas. Anos depois, seria essa dor, essa lembrança do riso cruel que o empurraria a seguir em frente, a estudar, a lutar, a se tornar algo maior do que as vozes que o diminuíram. E um dia, o destino colocaria ele e Rafael frente a frente novamente, mas em circunstâncias que ninguém poderia prever. O som do relógio na parede marcava os segundos como marteladas. Lucas olhava para o ponteiro se movendo lentamente, sentado em sua cadeira, o corpo rígido e a mente distante. Já não era o garoto do fundo da sala. Agora era um homem, com olheiras profundas, roupas simples e uma rotina que o consumia dia após dia. Trabalhava em uma pequena empresa de entregas, onde os dias se confundiam entre o barulho de impressoras, o cheiro de café frio e o eco constante das ordens do chefe. Ele não reclamava. Era grato por ter um emprego, ainda que o salário mal cobrisse as contas. Sua mãe, já doente, dependia dele, e o aluguel da pequena casa onde moravam parecia aumentar mais rápido do que o tempo lhe permitia respirar. Mesmo assim, Lucas mantinha a cabeça erguida. Aquele mesmo orgulho ferido de menino o impulsionava a resistir. Naquela manhã, o clima estava diferente. Os corredores, antes barulhentos, pareciam tomados por um silêncio tenso. Sussurros corriam de mesa em mesa, olhares desconfiados se cruzavam. Estão cortando gente, diziam. Metade vai embora hoje. Lucas fingiu não ouvir, concentrando-se nos papéis à sua frente. O relógio marcava 10h30 quando o telefone da recepção tocou. A voz da secretária soou fria. Lucas, o senhor diretor quer falar com você. Por um instante, ele ficou imóvel. Depois, levantou-se devagar. Caminhou pelo corredor estreito, sentindo cada passo ecoar dentro do peito. Quando entrou na sala, o diretor o aguardava atrás de uma mesa imponente. O homem mal levantou os olhos dos papéis. Sente-se, por favor. Lucas obedeceu. Você é um bom rapaz, trabalhador, começou o diretor, ajustando os óculos. Mas, infelizmente, estamos passando por um processo de reestruturação. Não é nada pessoal. É apenas o mercado. O mercado. Essa palavra fria, impessoal, parecia engolir vidas inteiras com um estalar de dedos. Lucas tentou entender o que aquilo significava. O senhor está dizendo que eu... Sim, o diretor interrompeu. Hoje é seu último dia. O resto da conversa foi apenas um borrão. As palavras indenização, documentos, agradecemos pelos serviços prestados, misturavam-se como um zumbido distante. Ele saiu da sala com um envelope nas mãos e um peso no peito que parecia impossível de carregar. Do lado de fora, o sol brilhava forte, mas, para ele, o mundo parecia cinza. Caminhou sem rumo pelas ruas, os passos lentos, o olhar perdido. As pessoas passavam apressadas, falando ao celular, rindo, vivendo, enquanto ele sentia o chão se abrir sob seus pés. No caminho de volta para casa, o vento trazia o cheiro de pão fresco de uma padaria próxima. Um cheiro que o fez lembrar da infância, dos dias em que acreditava que o mundo era um lugar justo. Sorriu, mas o sorriso logo se desfez. Quando chegou, a mãe estava sentada na varanda, enrolada em um cobertor. O rosto pálido e o olhar cansado se iluminaram ao vê-lo. Filho, você está bem? Perguntou, notando algo diferente em sua expressão. Ele hesitou. Quis mentir, dizer que estava tudo bem, mas não conseguiu. Me mandaram embora, mãe. O silêncio que seguiu foi pesado. Ela baixou o olhar e apertou a mão dele. Vai dar certo, meu filho. Deus nunca fecha uma porta sem abrir outra. Lucas respirou fundo, tentando acreditar. Mas por dentro, sentia-se vazio. Nos dias que seguiram, a esperança se tornava cada vez mais distante. Mandou currículos, caminhou sob sol e chuva, ouviu dezenas de "não temos vagas no momento". As contas se acumulavam na mesa e a comida diminuía na despensa. Numa tarde fria, ele se sentou à beira da cama e olhou para o teto, lembrando-se da professora Elisa.
Aquela mulher que, anos atrás, tinha sido a única a acreditar nele. Não se envergonhe de sonhar, ela havia dito. Naquele momento, ele se perguntava se sonhar ainda valia a pena. Certa manhã, ao folhear um jornal velho, viu um anúncio pequeno no canto da página. Procura-se assistente administrativo para a escola pública, experiência desejável. Era pouco, quase nada, mas algo dentro dele despertou. Uma fagulha tímida, quase esquecida. Ele vestiu a melhor roupa que tinha, uma camisa amarelada, passada com cuidado, e foi até o endereço. A escola ficava do outro lado da cidade. As paredes eram gastas, o portão enferrujado. Mas quando entrou, algo familiar o envolveu. O som de vozes infantis, o cheiro de giz e papel. Foi levado até a diretoria, onde uma mulher estava de costas, organizando pilhas de documentos. Quando ela se virou, Lucas congelou. Era ela, a professora Elisa. O tempo havia deixado marcas em seu rosto, mas o olhar era o mesmo. Calmo, firme, cheio de vida. Ela o reconheceu num instante. Um sorriso surgiu, lento, cheio de surpresa. Lucas, não acredito. É você? Ele sorriu sem conseguir responder. A vida tinha dado uma volta completa e agora, diante dele, estava a única pessoa que, anos atrás, o tinha ensinado o valor da esperança. O destino, mais uma vez, estava prestes a costurar suas linhas com um propósito que nenhum dos dois ainda podia compreender. O tempo é uma força silenciosa. Ele não avisa quando chega, nem quando leva. Apenas arrasta tudo. Sonhos, dores, amores, arrependimentos, até que, um dia, você percebe que a vida não é mais a mesma. Foi assim com Lucas. Depois do reencontro com a professora Elisa, algo nele despertou. Aquele mesmo garoto arrogante e inseguro de antigamente já não existia. No lugar dele, havia um homem cansado, mas com o coração disposto a recomeçar. O emprego na escola não prometia muito. O salário era modesto, o trabalho pesado, mas lhe oferecia algo que ele não tinha há muito tempo: dignidade. Nos primeiros dias, ele se sentia deslocado. Caminhava pelos corredores tentando não chamar atenção, recolhendo papéis, arrumando cadeiras, consertando fechaduras. Era um trabalho simples, mas cada detalhe o fazia lembrar do passado. Os risos das crianças, o barulho do sino, o cheiro de merenda. Tudo parecia carregado de memórias. E foi ali, entre vassouras e cadernos rabiscados, que ele começou a se redescobrir. Elisa, agora diretora da escola, o observava de longe. Via naquele homem o reflexo de algo raro, arrependimento verdadeiro e vontade de mudança. Certa tarde, ela o chamou à sua sala. Lucas, disse oferecendo-lhe um café. Eu sempre soube que você tinha algo bom dentro de si. Só precisava de tempo para entender quem era. Ele sorriu sem graça. Acho que demorei demais para descobrir. O tempo não castiga, Lucas, respondeu ela olhando pela janela. Ele ensina. Essas palavras ecoaram na mente dele por dias. À noite, quando chegava em casa, sentava-se ao lado da mãe e contava sobre o novo trabalho, sobre os alunos, sobre como a escola era viva, barulhenta e cheia de histórias. A mãe sorria, com um orgulho manso, como quem via o filho voltar a ser quem era antes da vida endurecê-lo. Mas o tempo, generoso e cruel, continuava seu curso. A doença da mãe avançava em silêncio. Os remédios já não surtiam o mesmo efeito, e as caminhadas curtas até o quintal tornaram-se impossíveis. Lucas fazia de tudo para esconder o medo. Trabalhava mais, dormia menos, e nas horas vagas ficava ao lado dela, segurando-lhe a mão e fingindo que o tempo não passava. Certa noite, ela o chamou com voz fraca. Filho, você sabe o que me deixa tranquila? O quê, mãe? Perguntou, enxugando o suor da testa dela. Saber que você encontrou seu caminho, mesmo que tenha demorado. Ele tentou sorrir, mas os olhos marejaram. Eu ainda estou tentando, mãe. Ela apertou a mão dele e respondeu com um sopro.
Todos estamos. Os dias seguintes foram lentos, marcados por visitas ao hospital e noites em claro. Elisa, ao saber da situação, passou a ajudar discretamente. Mandava remédios, comida e às vezes até dinheiro escondido dentro de envelopes. Lucas percebia, mas nunca dizia nada. Só agradecia com um olhar silencioso. Depois que a mãe partiu, o mundo pareceu desabar. Ele ficou sozinho na casa pequena, cercado de lembranças e arrependimentos. Mas foi também nesse silêncio que entendeu algo. A vida nunca tira sem dar. Na escola, os alunos começaram a se aproximar dele. Um menino de 8 anos, chamado Kaique, costumava ficar após as aulas, esperando o pai que nunca vinha. Lucas o acompanhava até o portão e os dois conversavam sobre futebol, sobre o futuro, sobre o medo de crescer. Um dia, Kaique lhe disse: "Quando eu crescer, quero ser igual a você." A frase o pegou de surpresa. Igual a mim? Pensou. Um homem que tinha fracassado tantas vezes, mas naquele instante percebeu. Talvez o verdadeiro valor de uma vida estivesse justamente nisso, na transformação. Anos se passaram e a escola se tornou mais do que um emprego. Era um abrigo, um espelho onde ele via o reflexo da criança que um dia havia sido e que agora ele ajudava outros a não perder. Elisa, envelhecendo com a serenidade dos que cumprem sua missão, continuava firme. Às vezes, quando o via ajudando algum aluno, sorria em silêncio, certa de que o destino tinha encontrado uma forma perfeita de reparar o passado. O tempo passou, sim. Levou a juventude, a inocência e os antigos erros, mas deixou algo mais valioso: sabedoria. E sem que ele percebesse, a vida preparava uma nova reviravolta. Algo que ligaria para sempre o seu destino ao daquela mulher que, mesmo depois de tudo, nunca deixou de acreditar nele. O tempo estava prestes a mostrar que, às vezes, o perdão não é apenas uma virtude, é um caminho de volta para casa. Aquela manhã começou como qualquer outra. O sol mal despontava por trás dos prédios antigos do bairro, tingindo o céu de tons alaranjados, e Lucas já estava a caminho da escola, caminhando com passos rápidos e o pensamento longe. A vida, embora simples, tinha se tornado estável. Ele trabalhava com afinco, era querido pelos alunos e até começara a sonhar, algo que há muito havia esquecido como se fazia. Mas o destino, que gosta de testar os corações mais calejados, já desenhava silenciosamente um novo capítulo da história. O dia corria tranquilo. As crianças brincavam no pátio, o som das risadas ecoava pelos corredores e o cheiro de feijão com arroz vinha da cozinha. Lucas organizava uma pilha de livros na biblioteca quando ouviu um barulho distante. O som de pneus cantando no asfalto, seguido por uma batida surda, metálica, desesperadora. Por um segundo, tudo parou. O riso das crianças cessou, os professores se entreolharam, e um silêncio pesado tomou conta do lugar. Lucas correu para o portão, o coração acelerado. Do outro lado da rua, uma cena o fez congelar. Um carro havia colidido contra um poste e a fumaça subia, densa, cinzenta. Sem pensar, atravessou a rua em disparada. As pessoas começavam a se aglomerar, mas ninguém se aproximava do carro. O motor ainda roncava, o vidro rachado refletia o sol e o cheiro de combustível queimado enchia o ar. Lucas se aproximou e viu no banco do motorista uma mulher desacordada. O coração dele quase parou. "Professora Elisa!" gritou, sentindo o desespero apertar o peito. A cena era irreal. O rosto dela estava coberto de pequenos cortes, e uma mecha de cabelo grisalho caía sobre o rosto ensanguentado. Lucas tentou abrir a porta, mas estava travada. Correu até o outro lado e puxou a maçaneta com força até conseguir destravar. O calor dentro do carro era sufocante. O cheiro de fumaça queimava os olhos. "Aguente, professora, por favor", murmurou, tentando soltá-la do cinto de segurança. O tempo parecia se dissolver em fragmentos.
Gritos ecoavam ao redor. Uma sirene distante se aproximava, e ele só conseguia pensar em uma coisa: não podia perdê-la. Com um último esforço, conseguiu soltá-la e puxá-la para fora do carro. Apoiou-a no chão, tremendo. Elisa respirava com dificuldade, os olhos semiabertos. Lucas, murmurou com a voz fraca. Eu sabia que ainda ia me salvar. Ele segurou a mão dela com força, tentando conter o choro. Não fale, professora. A ambulância está vindo. Vai ficar tudo bem, mas ela apenas sorriu. Um sorriso manso de quem compreende mais do que o outro pode ver. A vida sempre dá um jeito de juntar as pontas, meu menino. As lágrimas escorriam sem controle. Ele não sabia se eram de medo, culpa ou gratidão. As sirenes finalmente chegaram e os paramédicos correram até ela. Lucas se afastou, o corpo tremendo, as mãos cobertas de sangue. No hospital, as horas seguintes foram um tormento. Ele esperou sentado em uma cadeira de metal, olhando para o chão, revivendo cada lembrança, cada palavra que já tinham trocado. O menino insolente que zombava dela, o adulto arrependido que ela ajudou sem pedir nada em troca. Tudo se misturava numa espiral de dor e redenção. Quando o médico apareceu, o silêncio foi absoluto. Ela está viva, disse por fim, mas perdeu muito sangue. Foi por pouco. Lucas fechou os olhos e respirou fundo. As pernas fraquejaram, mas um alívio imenso o inundou. Posso vê-la? Perguntou. O médico assentiu. Ao entrar no quarto, encontrou Elisa deitada, conectada a fios e máquinas. O rosto pálido contrastava com o branco do lençol, mas os olhos estavam abertos e, como sempre, cheios de calma. Você salvou minha vida, Lucas, disse ela sorrindo. Ele balançou a cabeça, emocionado. Não, foi o contrário. A senhora salvou a minha, anos atrás. Eu só devolvi o que devia. Ela riu com a voz fraca. O que me devia? A vida não é uma conta para pagar, meu querido. É um círculo. Um dia somos professores, no outro somos alunos. O importante é aprender com o tempo. Aquelas palavras ficaram gravadas nele, ficaram ecoando, mesmo quando o coração dele parecia não suportar mais tanto peso. Elisa ficou internada por semanas. Lucas a visitava todos os dias. Levava flores simples, girassóis, os preferidos dela, e lia em voz alta os livros que ela tanto amava. As enfermeiras se acostumaram à presença dele. Diziam que era o filho que a professora nunca teve. Aos poucos, ela foi se recuperando. A cicatriz no rosto permaneceu como uma marca do destino, mas o brilho no olhar nunca diminuiu. Quando finalmente recebeu alta, a escola inteira se reuniu para recebê-la. Alunos, professores, funcionários, todos aplaudiram quando ela entrou no portão, apoiada em Lucas. Naquele dia, ela fez um discurso simples, mas inesquecível. A vida sempre nos devolve o que oferecemos a ela. Às vezes demora, às vezes dói, mas o bem, quando é sincero, nunca se perde. Lucas chorou, não de tristeza, mas de compreensão. Pela primeira vez, ele entendeu o verdadeiro sentido das palavras dela. O tempo não cura, ensina. E naquele aprendizado silencioso, ele havia encontrado sua redenção. O som era distante, quase como um sussurro perdido no meio do nada. Eduardo, ainda meio sedado, sentia o peso do corpo afundar no colchão do hospital, a cabeça latejando e os sentidos se misturando entre o sonho e a realidade. Havia um ruído constante, o bip do monitor cardíaco, que curiosamente lembrava o tic-tac de um relógio. Mas então, uma voz rompeu o silêncio, suave, firme, carregada de ternura e autoridade ao mesmo tempo. Eduardo, você consegue me ouvir? Ele tentou abrir os olhos, mas as pálpebras pesavam como chumbo. Aquela voz, porém, soava familiar. Algo nele reconhecia o timbre, a cadência, o jeito cuidadoso de pronunciar o nome. Tentou falar, mas apenas um gemido rouco escapou. Está tudo bem. Você passou por um acidente, mas está seguro agora.
disse a voz novamente. O nome no crachá tremeluzia sob a luz fria do hospital. Doutora Helena Souza, a médica plantonista que o havia atendido na emergência. O mesmo nome que, anos atrás, aparecia em letras miúdas no quadro de horários da escola. Profa Helena, português. Quando Eduardo abriu os olhos, a imagem ainda estava turva. Viu o contorno de um rosto calmo, o sorriso sereno e o olhar atento que parecia atravessar a dor dele. Foi então que o passado o atingiu como uma avalanche. A gargalhada dos colegas, a brincadeira cruel, o rosto da professora com os olhos marejados. E ele, o protagonista daquela humilhação, agora estava ali, vulnerável, à mercê da mesma mulher que havia desprezado. O silêncio entre eles durou segundos, mas parecia uma eternidade. Helena, no entanto, não demonstrava rancor. Havia apenas compaixão. Você teve muita sorte, Eduardo, disse ela, verificando os batimentos no monitor. O impacto foi forte, mas conseguimos estabilizá-lo a tempo. Eduardo tentou articular algo, mas a voz não saía. Os olhos, porém, diziam tudo. Vergonha, gratidão. Um peso antigo subindo à tona. Helena percebeu. Abaixou-se um pouco, repousou a mão sobre o ombro dele e falou com uma doçura que desarmava qualquer defesa. O importante é que está vivo e que tem uma nova chance. Aquelas palavras penetraram fundo. Não eram apenas sobre o acidente, eram sobre a vida inteira dele, sobre a arrogância que havia cultivado, o sucesso construído sobre a indiferença e o vazio que vinha sentindo mesmo antes de o carro capotar. Nos dias seguintes, enquanto se recuperava, Eduardo observava Helena de longe, sempre gentil, sempre paciente com todos, até com os pacientes mais rudes. Ele notava o quanto ela tratava cada pessoa como se fosse única, como se a dor de um desconhecido fosse pessoal para ela. E foi nesse silêncio observador que algo dentro dele começou a mudar. Certa tarde, quando já conseguia falar com mais clareza, ele a chamou. Doutora, posso te perguntar uma coisa? Ela se aproximou sorrindo. Claro. Você se lembra de mim? Perguntou ele, a voz trêmula, quase envergonhada. Helena o olhou por um instante. Havia ali uma sombra de lembrança, mas não um peso. Lembro, sim, respondeu calmamente. Você era um dos meus alunos mais inquietos. Eduardo desviou o olhar, sentindo o rosto arder. Eu fui horrível com você. Eu lembro do que fiz. Helena respirou fundo, e por um instante ele pensou que ela fosse expressar a dor do passado, ou ao menos uma crítica. Mas em vez disso, ela disse, as pessoas mudam, Eduardo, e o perdão é o único remédio que realmente cura. Ele ficou sem palavras. Lágrimas escorreram pelos olhos. Pela primeira vez em anos, chorava não por dor física, mas por arrependimento. Naquela noite, enquanto olhava para o teto branco do quarto, Eduardo sentiu algo dentro dele se quebrar, e logo depois, algo novo florescer. A voz de Helena ecoava em sua mente, não como a de uma médica, mas como a de uma antiga mestra, que mesmo ferida nunca deixou de ensinar. Aquela voz, a mesma que ele zombara quando criança, agora se tornava o som da sua redenção. E assim, entre curativos e confissões silenciosas, nascia o primeiro passo de um novo Eduardo. Um homem disposto a aprender o que, por orgulho, recusara a ouvir tantos anos antes. Helena, sem saber, havia feito muito mais do que salvá-lo fisicamente. Ela havia despertado nele algo adormecido, a consciência. E para Eduardo, aquele som suave, doce e firme da voz dela se tornaria para sempre o símbolo do perdão que ele nunca acreditou merecer, mas que, enfim, havia encontrado. Os dias se passaram, e o corpo de Eduardo, pouco a pouco, começou a responder ao tratamento. Os hematomas já não doíam tanto, e as costelas, embora ainda frágeis, deixavam-no respirar, sem o tormento das primeiras noites. Mas havia algo mais profundo se curando dentro dele, algo que nenhum remédio poderia tocar: sua alma. Durante as longas madrugadas de hospital,
Quando o silêncio era cortado apenas pelo sussurro dos aparelhos, Eduardo revivia cada momento do passado que tentara apagar. A arrogância, o riso cruel, a forma como desprezava os outros para sentir-se superior. E no centro de todas essas lembranças sempre estava ela, a professora Helena. A mulher que, com uma paciência infinita, tentou guiá-lo, acreditando que ainda havia bondade por trás da insolência. Agora, ela estava ali de novo, não como uma lembrança distante, mas como a presença viva que o salvara. Na manhã do seu último dia internado, Helena entrou no quarto com aquele mesmo sorriso sereno. Trazia em mãos uma prancheta e um envelope. "Pronto para ir para casa?" perguntou com um tom que misturava profissionalismo e ternura. Eduardo assentiu, tentando conter a emoção. "Acho que sim, pelo menos o corpo. A mente ainda está se acostumando a tudo isso." Ela sorriu. "Às vezes, a parte mais difícil de se curar não é a que os médicos veem." Ele a observou em silêncio por um instante. As palavras que precisava dizer pareciam presas há anos. Finalmente, respirou fundo e murmurou: "Professora Helena, eu nunca te pedi desculpas." Ela o olhou com surpresa, mas não respondeu de imediato. Eduardo continuou, a voz embargada: "Eu lembro de tudo. Da forma como te tratamos, de como eu fui covarde. Você não merecia aquilo, e ainda assim, hoje estou vivo por sua causa." Ele fez uma pausa, as lágrimas ameaçando cair. "Não sei se posso reparar o que fiz, mas precisava te agradecer." Helena se aproximou e colocou a mão sobre a dele, com um gesto que misturava perdão e compaixão. "Eduardo, o que passou, passou. A vida tem um jeito curioso de nos colocar frente ao espelho. Às vezes ela nos faz caminhar em círculos até aprendermos o que realmente importa." Ela fez uma pausa e, com um olhar suave, completou: "E hoje eu vejo que você aprendeu." O silêncio que se seguiu foi profundo, mas cheio de significado. Não havia mais vergonha nem raiva, apenas um reconhecimento mútuo. Ele de que havia errado, ela de que o perdão podia transformar até o coração mais endurecido. Antes de sair, Helena retirou o envelope da prancheta e o entregou a ele. "Isso é seu. Encontrei entre os papéis antigos da escola. Guardei porque achei que um dia, talvez, você quisesse ver." Eduardo abriu com cuidado. Dentro havia uma redação antiga, amarelada pelo tempo. No topo, escrito com sua letra apressada, lia-se o título: "O que eu quero ser quando crescer." E logo abaixo, as palavras de um menino que ele quase não reconhecia mais: "Quero ser alguém importante para que as pessoas me respeitem e gostem de mim." No canto da folha estava o comentário da professora Helena em tinta vermelha: "Você já é importante, Eduardo. Só precisa descobrir isso dentro de si." Ele ficou olhando para aquelas palavras por longos minutos, o coração apertado. Era como se o tempo tivesse dado uma volta completa e finalmente a mensagem tivesse sido compreendida. "Você acreditou em mim mesmo quando eu não merecia", disse emocionado. Helena sorriu. "É isso que os professores fazem. Nós não ensinamos apenas o que está nos livros, ensinamos fé nas pessoas." Quando ela se despediu e deixou o quarto, Eduardo ficou ali, sozinho, olhando pela janela o céu azul da manhã. O mundo lá fora parecia diferente, não porque havia mudado de fato, mas porque ele o via com outros olhos. No espelho do quarto ainda podia ver seu reflexo, o homem de terno e sucesso, que sempre buscou reconhecimento. Mas atrás desse reflexo, ele enxergava o menino do fundo da sala, aquele que só queria ser notado. E agora, pela primeira vez, ele se sentia realmente visto. Não por fama, nem por dinheiro, mas porque alguém, um dia, acreditou que ele podia ser mais do que suas falhas. Eduardo sorriu, pegou a folha amarelada, dobrou-a com cuidado e a guardou no bolso da jaqueta. Era mais do que uma lembrança. Era o símbolo da segunda chance que a vida, generosamente, lhe dera. Enquanto deixava o hospital, sentiu algo diferente em seu peito. Não era dor, nem arrependimento. Era paz.
O reencontro não tinha sido apenas com Helena. Tinha sido com ele mesmo, com o melhor de si, aquele que ela havia visto desde o começo. Os dias seguintes à alta de Eduardo foram silenciosos. Ele voltara para casa, mas o lar já não parecia o mesmo. Cada parede, cada objeto, cada fotografia parecia carregar o peso de alguém que ele já não era. A vida de empresário, o conforto, os luxos, tudo parecia ter perdido o brilho. Era como se depois de ter olhado nos olhos da professora Helena, ele tivesse enxergado o próprio reflexo despido de máscaras. Durante anos, ele construiu um império com base na aparência, na competição, na busca por reconhecimento. Mas agora, o sucesso soava vazio. O que realmente ecoava dentro dele era uma única frase: "Você já é importante, Eduardo. Só precisa descobrir isso dentro de si." Essas palavras voltavam à sua mente todas as noites, até que um dia ele decidiu fazer o que o coração pedia: encontrar novamente sua antiga professora. Não para agradecê-la outra vez, mas para se confessar, não apenas a ela, mas ao menino que ele havia traído dentro de si mesmo. Era uma tarde de outono. O vento leve balançava as árvores da praça central da cidade. Eduardo estacionou o carro e caminhou até a pequena escola onde tudo começara. O portão de ferro, já enferrujado, rangeu como se reconhecesse aquele visitante do passado. No corredor principal, o cheiro de giz e livros antigos despertou lembranças que ele tentava sepultar há décadas. E lá estava ela, mais uma vez. Helena, sentada à mesa da pequena biblioteca, cercada por papéis e livros. O cabelo grisalho caía suavemente sobre os ombros e os óculos descansavam na ponta do nariz. Ela levantou o olhar e sorriu, como se já esperasse por ele. "Eduardo", disse com serenidade, "eu sabia que você voltaria." Ele se aproximou, hesitante. Não consegui seguir em frente sem falar tudo o que ficou preso. Helena apontou para a cadeira à frente da mesa. "Então sente-se. Às vezes a alma também precisa de uma sala de aula para aprender a se libertar." Eduardo se sentou, sentindo o coração bater com força. Por um momento não conseguiu falar. A garganta parecia trancada. Até que finalmente as palavras começaram a sair, como um rio represado há anos. "Eu passei a vida tentando ser alguém, professora. Tentando provar que eu era melhor, mais forte, mais inteligente. Mas no fundo, eu só estava fugindo de mim mesmo. Eu zombava dos outros porque não suportava minha própria fraqueza. E você era o espelho disso. A pessoa que via através da minha arrogância. Eu te odiava por isso." Helena escutava em silêncio sem interromper. Os olhos dela não tinham julgamento, apenas compreensão. "Quando você foi demitida", continuou Eduardo com a voz trêmula, "eu ouvi os outros rirem. Eu também ri, mas por dentro senti algo que não entendi na época. Era culpa. Só percebi o tamanho do meu erro quando comecei a perder tudo o que era verdadeiro. Quando o sucesso chegou, ele não me trouxe paz. Tinha dinheiro, tinha poder, mas não tinha alma." Ele fez uma pausa, respirando fundo. "E então aconteceu o acidente. Ironicamente, a vida me colocou de volta nas suas mãos. Você, a pessoa que eu feri, foi quem me salvou." Ele riu de nervoso. "Parece uma espécie de castigo divino, ou talvez um perdão disfarçado." Helena se levantou, caminhou até a janela e olhou para o pátio onde algumas crianças brincavam. O riso delas enchia o ar, leve e inocente. "Eduardo", disse ela, voltando-se para ele, "a vida não castiga, ela ensina. E às vezes a dor é apenas o método que o destino usa para nos fazer lembrar de quem somos." Ela se aproximou e colocou a mão no ombro dele. "Você não me deve desculpas. A verdadeira confissão não é feita com palavras, mas com mudança. E você mudou. Isso é o que importa." Eduardo olhou para ela com os olhos marejados. "Eu queria poder apagar o passado." "Não apague", respondeu ela com doçura. "O passado é o livro onde escrevemos nossos erros, mas também é onde aprendemos as lições que nos salvam depois."
O silêncio pairou por alguns segundos. Lá fora, o sol começava a se pôr, lançando tons dourados pela janela. Helena voltou à mesa, pegou um pequeno envelope e o entregou a ele. "Guardei isso para você", disse. Dentro havia uma fotografia antiga, uma turma de alunos sorrindo, alguns fazendo caretas, e no canto direito, um menino de olhar distante, o pequeno Eduardo. Ao lado dele, a professora Helena, sorrindo com a mesma serenidade que agora iluminava o presente. "Lembra desse dia?" perguntou ela. Ele sorriu, emocionado. "Eu tinha acabado de ser suspenso por brigar no recreio. E mesmo assim, você me fez voltar para tirar a foto. Porque todos merecem estar na foto da própria história", respondeu ela com ternura. Eduardo segurou a imagem como quem segura um pedaço de si mesmo. A confissão havia se transformado em libertação. Não havia mais vergonha, nem culpa, apenas gratidão. Ao sair da escola, o céu estava coberto por nuvens douradas. Ele respirou fundo, sentindo-se leve pela primeira vez em muitos anos. Caminhou devagar até o portão e, antes de atravessar, olhou para trás. Helena acenava da janela como fazia antigamente, quando ele era apenas o menino do fundo da sala. E naquele instante, Eduardo percebeu: a vida não lhe dera uma punição, lhe dera uma professora, e com ela, a chance de recomeçar. O outono passou e o inverno chegou silencioso, trazendo consigo um ar de recomeço. Eduardo, agora com uma serenidade que nunca havia sentido, retomou sua rotina, mas tudo ao redor parecia diferente. Os mesmos prédios, as mesmas ruas, os mesmos compromissos. Nada mais possuía o mesmo peso. Ele havia se despido da arrogância e se revestido de algo raro: humildade. Nos meses seguintes ao reencontro com Helena, ele começou a se envolver em projetos sociais, visitando escolas públicas, conversando com jovens e doando recursos para melhorar a infraestrutura de ensino. Mas, mais do que o dinheiro, ele levava tempo, escuta, presença. Em cada rosto curioso ele via um reflexo de si mesmo, o menino perdido que só precisava de alguém que acreditasse nele. Um dia, recebeu uma ligação inesperada. Era a diretora da antiga escola. A voz, embargada, deu a notícia que fez o coração de Eduardo apertar. "Senhor Eduardo, a professora Helena está muito doente. Está internada. Ela pediu para vê-lo." O mundo pareceu parar por um instante. O som do vento contra a janela, o tic-tac do relógio, tudo se dissolveu num silêncio profundo. Sem pensar duas vezes, ele pegou as chaves e saiu. O hospital ficava no mesmo bairro simples onde a escola se erguia. O corredor branco, o cheiro de desinfetante, o murmúrio distante de passos. Tudo evocava uma sensação de urgência e saudade. Quando entrou no quarto, viu Helena deitada, pálida, mas ainda com aquele olhar sereno que parecia ver além da matéria. Ela sorriu ao vê-lo. "Eu sabia que você viria." Eduardo se aproximou e segurou a mão dela. "A senhora me salvou 2 vezes, professora. Uma quando era menino e outra quando já era homem." Helena riu suavemente. "Então já valeu a pena ter vivido." O silêncio entre os dois era leve, cheio de significado. Ele percebeu que não havia mais nada a esconder, nenhuma máscara, nenhuma dívida. Estava ali o menino e o homem, reunidos diante da única professora que realmente o ensinara a viver. "Eu sempre quis te agradecer", disse ele com os olhos marejados, "por ter acreditado em mim, mesmo quando eu não merecia, por não desistir, mesmo quando todos riam." Helena o observou por um tempo, com ternura. "Ah, sabe o que aprendi em todos esses anos, Eduardo?" perguntou com a voz suave. "Que ensinar é plantar sem saber se verá a flor, mas ainda assim plantar." Ela respirou fundo, olhando para o teto. "E você floresceu, meu querido. Isso é tudo o que um professor deseja." Eduardo tentou conter o choro, mas não conseguiu. As lágrimas escorreram silenciosas. Ele segurava aquela mão frágil que antes segurava o giz e escrevia sonhos no quadro. "Prometa uma coisa", sussurrou ela. "Continue ensinando.
Não com livros, mas com seu exemplo. Mostre aos outros que sempre é tempo de mudar. Ele assentiu, apertando a mão dela. Eu prometo. Helena fechou os olhos, cansada, mas ainda sorrindo. Então a lição está completa. Nos dias seguintes, o estado dela piorou. Eduardo ia ao hospital todos os dias. Sentava-se ao lado dela e lia em voz alta os livros que ela mais gostava. Falava sobre a escola, sobre as crianças, sobre o novo projeto que ele estava criando em nome dela, um fundo para ajudar professores e alunos em situação de vulnerabilidade. No 7º dia, ao entardecer, ele chegou com um buquê de girassóis, as flores favoritas dela. O quarto estava silencioso. Helena parecia dormir, o rosto sereno, quase em paz. Eduardo se aproximou, colocou as flores sobre o criado mudo e segurou novamente sua mão. Professora, murmurou, a senhora disse que ensinar é plantar. Pois saiba, sua semente se espalhou. Ela vive em mim e vai viver em todos que eu tocar. O monitor do lado da cama apitava de forma constante, até que o som se alongou, contínuo, frio. Eduardo fechou os olhos e chorou em silêncio. A professora Helena partira, mas deixara para trás a mais valiosa das heranças, a sabedoria de transformar dor em aprendizado. Nos dias seguintes, ele organizou o velório. Poucas pessoas compareceram, mas todas traziam histórias. Ex-alunos, colegas, vizinhos, cada um tinha uma lembrança da mulher que ensinava com o coração. Ao final da cerimônia, Eduardo pediu para falar. Ela me ensinou o que nenhum livro poderia. Começou a voz embargada. Me ensinou que o verdadeiro valor de alguém não está no que possui, mas no que oferece. Que o perdão é a forma mais alta de sabedoria e que o amor, mesmo silencioso, transforma destinos. Olhou ao redor e acrescentou. Eu fui o aluno que mais a feriu e, ironicamente, o que mais aprendeu com ela. O vento soprou leve, balançando as flores sobre o caixão. E naquele instante, ele entendeu. As lições mais importantes não são dadas em salas de aula, mas na própria vida. E às vezes, o exame final é o perdão. Meses depois, Eduardo inaugurou o Instituto Professora Helena de Souza, dedicado à formação e apoio de educadores em comunidades carentes. No saguão principal, uma placa de bronze trazia uma frase dela, gravada em letras simples. Ensinar é tocar o futuro com as mãos. E ao lado da placa, uma fotografia antiga, a turma sorridente e o menino do fundo da sala. O mesmo que um dia zombou, caiu, se levantou e por fim aprendeu. Essa foi a lição final, a de que a vida sempre devolve o que oferecemos e que o amor, mesmo ferido, sempre encontra um jeito de ensinar. O tempo passou como o vento que apaga as marcas deixadas na areia, mas algumas histórias, mesmo quando o corpo já se foi, continuam vivas em cada gesto, em cada memória e em cada alma tocada. O nome da professora Helena ecoava agora em lugares que ela jamais sonhara conhecer. O Instituto Professora Helena de Souza se tornara um símbolo de esperança, um ponto de luz no meio de um país que tantas vezes esquece de cuidar de quem ensina. Eduardo visitava o Instituto todas as semanas. Entrava devagar, percorrendo os corredores decorados com desenhos de crianças, fotografias de alunos e frases inspiradoras. A cada vez que via um jovem sorrindo, uma professora ensinando com brilho nos olhos, ele sentia que algo maior o guiava, algo que ia além da gratidão, além da vida. Certa manhã, ao chegar ao pátio do instituto, ele encontrou um grupo de estudantes reunido ao redor de uma jovem professora. O modo como ela falava, a delicadeza com que corrigia os alunos, a paciência que mostrava diante das dificuldades, tudo nela lembrava Helena. Eduardo ficou observando por um tempo, em silêncio, até que um dos alunos o notou e correu para ele. Senhor Eduardo, essa é a nova professora de literatura. Ela ensina como se fosse uma amiga. A jovem se virou, um pouco surpresa. Tinha o mesmo olhar doce e firme que Helena possuía.
O olhar de quem carrega dentro de si a certeza de que ensinar é um ato de amor. É uma honra conhecê-lo, disse ela sorrindo. Já ouvi muito sobre a professora Helena. E o que ouviu? Perguntou Eduardo curioso. Que ela acreditava nas pessoas quando ninguém mais acreditava. E que um dos seus alunos construiu este lugar para que o sonho dela nunca morresse. Eduardo sorriu. Então, ela ainda está ensinando. A professora olhou para os alunos e respondeu. Talvez seja isso o destino, não é? Continuar o que os outros começaram. Aquela frase ficou ecoando na mente de Eduardo durante todo o dia. O destino, aquilo que tantas vezes ele tentara controlar, moldar, forçar. Agora parecia algo simples e inevitável, como o ciclo das estações. A vida o havia levado por caminhos tortuosos, apenas para devolvê-lo ao ponto de partida. Não o mesmo homem, mas o mesmo coração, finalmente amadurecido. Mais tarde, sozinho em seu escritório, ele abriu uma gaveta e tirou uma antiga caixa de madeira. Dentro dela estavam guardados os objetos que marcavam sua jornada. A fotografia da turma, o envelope com a carta de agradecimento que ele nunca chegou a entregar a Helena, e um pequeno caderno de capa azul, o mesmo que ela usava nas aulas, cheio de anotações e frases inspiradoras. Ele o abriu e leu uma página marcada com cuidado. Em letras pequenas e firmes, estava escrito: ninguém foge do destino, mas pode aprender a caminhar com ele. Aquelas palavras pareciam um recado deixado para ele. Eduardo sorriu, tocando o papel com delicadeza, como se tocasse o passado e o presente ao mesmo tempo. Nos dias seguintes, ele começou a escrever um livro. Não um livro sobre negócios, nem sobre sucesso, mas sobre redenção. Chamou-o de O Menino do Fundo da Sala. Era a história real de um garoto arrogante e perdido, de uma professora esquecida e de uma lição que mudaria 2 vidas para sempre. A cada página escrita, ele sentia Helena ali, nas pausas, nas lembranças, nas palavras que surgiam naturalmente. E, de alguma forma, escrever aquele livro parecia ser a última parte da promessa que ele fizera ao lado do leito dela: continuar ensinando. Meses depois, quando o livro foi publicado, ele dedicou a obra a ela com uma frase simples: para a professora Helena, que me ensinou que o destino não é o fim, é o caminho que nos faz voltar para casa. O sucesso do livro foi imediato, não pelo nome de Eduardo, mas pela emoção que transbordava de cada linha. Professores, pais, alunos, leitores comuns, todos se reconheceram naquela história. Muitos escreveram cartas contando como se sentiram tocados, como se tivessem encontrado ali uma parte perdida de si mesmos. Anos se passaram. Eduardo envelheceu com dignidade, mantendo o mesmo brilho sereno no olhar que um dia vira em Helena. O instituto cresceu, espalhando filiais por outras cidades. Em cada sede, uma sala levava o nome de um professor inspirador, um tributo aos heróis silenciosos que moldam o futuro. Em uma tarde de primavera, sentado no jardim do instituto, ele observava as crianças brincando sob a sombra das árvores. O vento soprava leve, trazendo o perfume das flores e um sentimento de plenitude. Ao longe, via-se a estátua de bronze de Helena, erguida no centro do pátio. Ela sorria eternamente, segurando um livro contra o peito. Eduardo fechou os olhos e murmurou: obrigado, professora. A lição continua. Um garoto se aproximou, segurando um livro nas mãos. Senhor Eduardo, posso ler um trecho para você? Perguntou o menino. Claro, respondeu ele sorrindo. Qual é o livro? O Menino do Fundo da Sala. É o meu preferido. Eduardo ficou em silêncio por um instante, a emoção transbordando. O destino havia completado seu círculo. O garoto abriu o livro e começou a ler em voz alta, enquanto o sol se punha atrás das janelas do instituto. E naquele instante, entre a luz dourada e as risadas das crianças, Eduardo sentiu a presença de Helena mais uma vez. Não como uma lembrança, mas como parte viva do mundo que ela ajudara a construir.
Ele olhou para o céu e sussurrou: "O destino não nos separa, professora. Ele apenas muda o cenário." E o vento respondeu, suave, balançando as flores do jardim, como se a própria vida dissesse sim. Era o fim de uma história e o começo de muitas outras. Porque quando o amor ensina, o destino apenas continua escrevendo.